O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, com esta antífona de resposta do Salmo responsorial, eu inicio a homilia de hoje, em que nós iremos discorrer a respeito desses santos mártires convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Isto é, foram convidados para uma intimidade profundíssima, foram convidados para darem uma resposta grandiosa de amor. Sim, meus irmãos, quando nós, sacerdotes, na liturgia, nos vestimos de vermelho, vestimos-nos do amor, vestimos-nos do sangue de Cristo, vestimos-nos do Espírito Santo. Afinal de contas, Pentecostes, nós nos vestimos de vermelho, mas vestimos também do amor com que amaram aqueles que derramaram o próprio sangue por causa de Cristo. Hoje estamos celebrando a memória de Santo André Dunglac e seus 116 companheiros mártires. Ao todo, foram 117, mas que foram canonizados por São João Paulo II. Mas nós temos um número muito maior, milhares, sim, a palavra é esta, milhares de cristãos foram mortos neste período de mais ou menos, de quase 4 séculos, em que os cristãos foram perseguidos pelo governo daqueles, aqui no caso do Vietnã, que perseguiam os cristãos pelo simples fato deles serem cristãos. Neste período, começando aqui no século XVI, indo até início do século XX. Nesse período, muitos cristãos foram perseguidos e, para fugir da morte, eles se esconderam. Imagine aqui, meus santos, algo em torno de 4 séculos, os cristãos se escondiam nas montanhas e em lugares insalubres, pouco procurados, para que pudessem viver a sua fé. Meus irmãos, quando nós vemos isso, nós sempre devemos relembrar a nossa memória, iluminar
a nossa memória de que, se nós queremos ser cristãos, nós precisamos estar dispostos a, por causa de Cristo, perder algo. O grande problema dos cristãos atuais é que eles querem ser cristãos sem cruz. É que eles querem seguir Cristo sem renunciar coisa alguma, sem perder nada, desde que isso não me custe coisa alguma. E, meus irmãos, esta nunca foi a promessa de nosso Senhor. Se queremos ser cristãos, se queremos ser católicos, precisamos pedir a Deus que nos conceda a têmpera dos mártires, a força dos mártires, a graça que foi concedida aos mártires e aos santos, para que estejamos dispostos a perder algo por causa de Cristo. Porque se os cristãos lá do Vietnã não quisessem perder os seus bens, as suas propriedades, os seus empregos, a sua estabilidade econômica, a sua paz aqui na terra, os seus amigos e os seus familiares, se eles não estivessem dispostos a tudo isso perder, eles não seriam cristãos. Porque é claro, né? Como eles foram se esconder nas montanhas, eles perderam tudo. Quem tinha casa ou casas, deixou casa e casas por causa de Cristo. Quem tinha emprego, um bom emprego, teve que deixar o seu emprego por causa de Cristo. Quem tinha uma vida mais ou menos tranquila, quando estava debaixo da proteção do Estado, agora por causa de Cristo, perdeu a sua paz, perdeu a sua estabilidade. Percebe aqui, meus santos, o quanto nós precisamos pedir a Deus que nos conceda essa valentia, senão seremos sempre cristãos medíocres. Quando vem o peso da cruz, quando vem a renúncia, nós abandonamos Cristo. Quando vem uma situação em que eu preciso me decidir e escolher Cristo ou o mundo, eu acabo escolhendo o mundo, dizendo que não abandonei Cristo. Sim, porque esta é a mentira dos covardes e dos medíocres. Eles dizem que não perderam a fé, eles dizem que não escolheram o mundo e nem renunciaram a Cristo. Eles apenas não são mais tão radicais assim, quando na verdade eles renunciaram a Cristo e escolheram o mundo. E não podeis servir a dois senhores. Pois bem, celebrar os mártires nos lembra isso, e celebrar os mártires, principalmente os mártires missionários, nos faz recordar uma outra realidade tão esquecida no mundo atual. Cristo é necessário para a nossa salvação. Cristo fundou uma igreja aqui na terra, e Deus tem uma religião. Sim, porque virou até moda, né, dizer que Deus não tem religião, que Jesus Cristo não tem uma religião. Como assim? Os cristãos creem, e esta é a fé de mais de 2000 anos, que Deus tem uma religião, que Deus deixou uma religião aqui na terra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E por causa disso, muitos cristãos morreram. Muitos, imagine aqui, é claro que os vietnamitas, aqui no século XVI, eles tinham religião, eles cultuavam uma divindade, mas por causa de Cristo, eles estavam dispostos a perder a vida, mas não renunciar à sua religião. E tantos outros mártires, que para não deixarem de ser católicos, preferiram a morte. E aí nós, medíocres, mas muito sábios aos próprios olhos, dizemos: não, isso é radicalismo. O que importa é que nós tenhamos amor no coração. Não é necessário ser católico. Você pode ser protestante, ou você pode ser de uma outra religião, mas desde que você
tem amor no coração, placa de igreja não salva ninguém. O que importa é ter amor no coração. E esses missionários, dentre estes 117 mártires, nós temos padres espanhóis, nós temos padres franceses, nós temos um bispo, não aqui nesses 117, mas neste período de perseguição, seminaristas, catequistas, militares, isto é, vários cristãos católicos que preferiram a morte por causa de Cristo. Preferiram a morte para não perder Cristo. E aqui, quando acho que eu dizia isso ontem, e nós às vezes perdemos Cristo por tanta bobagem, enquanto estes trocaram o próprio sangue, preferiram derramar o sangue. E aqui, meus santos, eu não estou falando de uma morte assim, rápida. Os vietnamitas, eles tinham um tipo de tortura chamada Lang Tri, muito cruel, que eles separavam para os cristãos, que era chamada a morte por 1000 cortes. Então, eles tinham substâncias que eram utilizadas para estancar o sangue, para que a pessoa não morresse por uma hemorragia. Então o sangue era estancado e a pessoa era retalhada, era cortada lentamente. Pedaços do seu corpo eram cortados, membros amputados, dentes arrancados, unhas arrancadas, nariz e orelha amputados, para que a pessoa fosse morrendo lentamente. E os cristãos preferiam uma morte assim a deixar a sua igreja. Meus irmãos, quando nós vemos isso, não há como não corar de vergonha, porque com quanta facilidade perdemos a comunhão com Cristo, com quanta facilidade as pessoas se entregam aos pecados mortais, com quanta facilidade as pessoas abandonam a igreja, isto é, deixam de frequentá-la, deixam de receber os sacramentos. E estes aqui estavam dispostos a perder tudo e ter uma morte violenta, como muitos a ela foram submetidos, a uma morte violenta. Os cristãos preferiam, muitos deles, aqueles que presenciavam isso escreveram, que diziam: podem amputar os meus membros, mas eu não vou pisar na cruz de Cristo, que era uma das atitudes de renúncia da fé, que era exigida dos cristãos, que eles pisassem na cruz, como um sinal de que eles renegavam a fé católica. E muitos diziam: pode cortar os meus membros, pode arrancar os meus pés, mas eu não irei renunciar à minha fé. Nós temos a história de uma mãe, Agnes, uma mãe de 6 filhos, e ela, imagine aqui, meus santos, uma mãe de 6 filhos, ela preferiu ser martirizada a renunciar a Cristo e dar este mau exemplo aos seus filhos, dizendo que ela deixaria aos seus filhos uma herança que ela nunca teria imaginado, o valor da fé. Imagine aqui que esta mãe poderia ter 1001 motivos para dizer: quem vai cuidar dos meus filhos, quem vai evangelizá-los, mesmo que às escondidas. Mas ela preferiu a própria morte. Então nós temos 96 naturais do Vietnã, 11 espanhóis, 10 franceses, 8 bispos, 50 padres e 59 leigos. Deste período aqui, repito, estes 117 canonizados por São João Paulo II são apenas uma parte de todos aqueles que foram mortos por causa da fé. Não
deste período, mas nós temos também o Teófilo Venard, que foi um missionário mártir, do qual Santa Teresinha era muito devota. Ela se alimentou espiritualmente com seus escritos desse jovem missionário que morreu juntamente com vários padres e um bispo, e ele escreve que foram todos postos numa cela escura, úmida e não ventilada, sem roupa, para que esperassem a morte. E muitos, primeiramente, recebiam, todos eles eram flagelados, recebiam uma surra terrível, com nervo de boi, depois eram colocados nessa sala, para que eles, de pé, porque eles estavam tão apinhados, tão comprimidos, que não tinha espaço para se sentar, muito menos para se deitar. Então, com 3, 4, 5 dias, as pessoas enlouqueciam e morriam. Vocês podem imaginar naquele lugar escuro, em que as pessoas sem comida, sem bebida, urinavam, defecavam, enlouqueciam e morriam. Nós não podemos nem imaginar, meus santos. Eu digo algo assim, eu não consigo nem imaginar o terror. É claro, a graça de Deus os sustentou, porque nós estamos falando aqui de uma realidade heróica. Mas se nós não nos tornamos abertos e dóceis às graças de Deus, para saber suportar os pequenos sofrimentos, como é que estaremos abertos à graça de Deus para suportar os grandes sofrimentos da nossa vida? Se nós não somos fiéis no pouco, como seremos fiéis no muito? Se nós, nas pequenas tribulações, nas pequenas doenças, nos pequenos problemas, nas pequenas humilhações, nas pequenas perdas, nós nos revoltamos com Deus e não vivemos amorosamente a cruz, como é que nós iremos viver amorosamente a cruz quando as grandes dificuldades nos visitarem? Entende, meus santos? Quando nós olhamos a vida e a morte desses mártires, o raciocínio não deve ser: nossa, como será que eu me comportaria numa situação semelhante? Porque muito provavelmente isso não acontecerá a nós. Mas a pergunta deve ser feita: como é que eu tenho me comportado nas renúncias por causa de Cristo, nas pequenas renúncias por causa de Cristo na minha vida? Que tipo de cristão católico eu tenho sido? Será que eu tenho lutado veementemente contra os meus pecados? Será que eu tenho me esforçado veementemente para viver a virtude? Será que eu tenho me esforçado veementemente para colaborar com a graça de Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas, nas circunstâncias concretas da minha vida? Se a resposta for sim, eu estou me esforçando para colaborar com a graça de Deus, estamos no caminho certo. Se Deus nos conceder a graça do martírio, aquela graça a qual temos sido fiéis, estará presente no momento do nosso martírio, se isso vier a acontecer. Mas se nós somos infiéis nas pequenas batalhas, se nós nos deixamos vencer nos pequenos combates, não tenhamos a pretensão soberba de achar que venceríamos um grande combate que nos fosse proposto. Pois bem, então nós temos aqui esses mártires, esses muitos mártires que devem fazer arder o nosso coração, porque que alegria ver homens, mulheres e crianças que amaram a Deus tanto assim. Tantos cristãos que foram generosos, sacerdotes generosos, catequistas generosos, mães generosas, leigos generosos, que amaram a Deus acima de todas as coisas. E nós temos, para coroar tudo isso que acredito
pode ser um alimento espiritual no dia de hoje, alimento para a nossa oração, na ação de graças. Você que vai comungar, quando estiver com Jesus no seu coração, com aquele que fortificou esses mártires, pedir a Jesus uma graça semelhante. E não tenhamos medo de pedir a Deus para amá-lo muito. Não sejamos medíocres, não ofendamos nosso Senhor, pedindo-lhe a graça de amá-lo pouco, de amá-lo o suficiente para não se perder. Mas diga a Jesus: Senhor, eu quero te amar muito, eu quero, Senhor, eu quero fazer uma comunhão profunda contigo, eu quero que a minha alma seja uma alma esposa, uma alma totalmente desposada, uma alma no matrimônio espiritual. Como nós rezamos aqui, bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Isto mesmo que nós podemos ouvir todas as vezes que o sacerdote suspende a Eucaristia e diz: felizes os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor quer essas núpcias com a nossa alma. O Senhor quer se unir profundamente conosco, como esses mártires se uniram. Então, meus santos, qual é o primeiro passo? Suplicar a Deus essa graça. E o segundo passo, aprender a louvar a Deus nas dificuldades que se nos apresentem, nas dificuldades que nos acontecem. Se você está sofrendo algo por Cristo, por causa da sua fé, ao invés de ficarmos lamentando, louvemos, glorifiquemos a Deus. São Paulo Li, um sacerdote martirizado neste período, que era reitor do seminário, ele escreveu uma carta para os seus seminaristas por ocasião da sua morte que se aproximava. Ele que tinha sido liberto tantas vezes da morte que os cristãos pagavam pela sua soltura, e ele dizia: não façam isso, deixe-me morrer, porque eu irei para o céu. Deixe-me morrer, porque eu receberei o prêmio eterno. Deixe-me morrer, para que eu ame perfeitamente o meu Senhor. Ele diz: eu, Paulo, preso pelo nome de Cristo, quero levar ao vosso conhecimento as minhas tribulações cotidianas que me assaltam de todos os lados. Ora, aqui cada um pode colocar aqui o seu nome. Você pode dizer: eu, Antônio, eu, Diego, eu, Vera, eu, Maria, eu, Cláudia. Cada um aqui, eu, Overlan. Nós podemos dizer: pelo nome de Cristo, quero levar ao vosso conhecimento as minhas tribulações cotidianas que me assaltam todos os dias. Cada um tem as suas. Mas se cada um viver por amor a Cristo as suas dificuldades, se cada um estiver beijando a sua cruz e não lançando, jogando fora a sua cruz, cada um no seu estado de vida poderá isso dizer: para que, inflamados pelo amor de Deus, possais louvá-lo, porque a sua misericórdia é eterna. O homem está prestes a ser morto, e ele diz: vamos louvar a Deus, porque a sua misericórdia é eterna. O meu cárcere é verdadeiramente a imagem do inferno eterno, do fogo eterno. Isto é, ele não está romantizando o seu sofrimento. Ele estava sendo torturado, ele estava passando fome, ele estava sofrendo a sujeira, a fome e a sede naqueles cárceres imundos. E ele diz que o cárcere dele é imagem do inferno, do fogo eterno. Aos cruéis suplícios de todo o gênero, como grilhões, algemas e ferros, juntam-se o ódio, a vingança, as calúnias, os palavrões, as acusações, as maldades, os falsos testemunhos e as maldições, e finalmente a angústia e a tristeza. É claro que os cristãos que têm fé se angustiam. É claro que os cristãos que têm fé se entristecem, sofrem. Mas lá no fundo da sua alma, eles sabem que estão unidos a Cristo, que estão na vontade de Cristo. E isso faz com que eles vão
além dos próprios sofrimentos e glorifiquem a Deus, cantando a sua misericórdia. Isso fez São Paulo Ly. E ele diz: mas Deus, que outrora libertou os 3 jovens da fornalha acesa, sempre me ajuda e me livra dessas tribulações, pois elas se tornaram suaves, porque eterna é a sua misericórdia. Ele segue aqui, não vou ler a carta toda, depois eu posso mandar nos grupos de homilia toda a carta de São Paulo Ly, em que ele vai cantando as misericórdias de Deus, que não o abandonou nos seus sofrimentos, que não o abandonou nas suas dores, não o livrou das dores, mas não o abandonou, esteve com ele, suportando com ele, amparando-o naquele sofrimento e sustentando para a glória eterna, para a coroa eterna que lhe seria oferecida. Meus irmãos, celebremos com devoção esses santos mártires e peçamos a eles que intercedam por nós, e peçamos à rainha dos mártires, a Virgem Santíssima, que nos ensine a sofrer como cristãos, a sofrer e amando a Deus de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.